E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Vamos trazer muitas informações para você nesse sabadão, né? Peço aí quem não for inscrito, né, se inscrever, deixar seu like, estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado. Pois é, pessoal, o clima tá tenso no Flamengo, né? O clima tá quente, pode sair a qualquer momento a demissão aí de Tite, né? Se quando você vir esse vídeo já não tiver saído, né? Pois é, a pressão tá grande para cima de Rodolfo Landim. Já são 2 anos, pessoal, e sequer o Flamengo consegue conquistar um título, né? Esqueça Campeonato Carioca. Campeonato Carioca só serve de parâmetro para Tite, né? Se alguém vier com esse argumento de Campeonato Carioca, esqueça, né? Pois é, o Flamengo agora fora da Libertadores, tem um jogo aí contra o Atlético Paranaense no Maracanã, né? Amanhã. Mas o jogo que está sendo esperado, né, o jogo do Corinthians, né, pela Copa do Brasil no meio de semana, onde o Flamengo enfrenta o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. Mais uma competição, será que mais uma vez vai ser com o Tite, pessoal? Se especula muito a questão de Felipe Luiz, né, até 2025, mas infelizmente ele não tem a licença A, né, que dá direito a ficar à beira do campo, né, como profissional. As informações que tem que BAP, né, pode ganhar as eleições e o seu treinador ele já declarou. É Jorge Jesus. Será, pessoal? Eu não duvido de nada, né? Pois é, vamos acompanhar o corte aí com as principais notícias e no final eu deixo a minha opinião. Eu quero aqui deixar creta o vídeo, né? ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que foi que a mídia trouxe nessa tarde de sábado, né? Lembro, pessoal, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Vamos ver o que é que eles estão falando. A diretoria também é alvo de críticas. E em ano de eleição, as cobranças mexem ainda mais com os ânimos. A atual administração tenta emplacar Rodrigo Dunche como sucessor de Landim. O torcedor não aceita que um elenco milionário tenha fracassado. E os 2 próximos jogos do Flamengo serão no Maracanã, diante da torcida. Domingo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Na competição, está em 4º lugar. No meio da semana, enfrenta o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pois é, de acordo também com a apuração do Pedro Ivo e do Pedro Henrique Torre, é que a situação do Tite vai ser avaliada a cada partida. Já começa, então, na próxima contra o Atlético Paranaense. André Kfouri, no final do ano a gente já imagina que isso não vai seguir, que o Tite não vai seguir mais no Flamengo. Mas você acredita que ele chega até a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil? É impossível dizer, Marcela. As discussões estão acontecendo, a demissão do Tite está sobre a mesa das pessoas que tomam decisões na diretoria do Flamengo. Existe o contexto político que a Roberta mencionou no material que a gente acabou de mostrar. E isso é muito interessante do ponto de vista estratégico do grupo que comanda o Flamengo, porque manter o Tite pode ter uma repercussão negativa no processo eleitoral. Mandar o Tite embora pode ser uma demonstração que faça com que essa chapa, a chapa que pretende levar o Dunche à sucessão do Landim, fique mais forte ou pelo menos tenha mais chances de vencer. Ao que tudo indica, a coisa está muito equilibrada nos bastidores políticos do Flamengo e o futebol sempre é utilizado como plataforma para esses projetos. E para mim esse é um dos grandes problemas, né? O Flamengo vem há alguns anos já, desde que o Jorge Jesus saiu, contratando o técnico que ele considera ser o melhor, e esse técnico meses depois sai muito pior do que ele entrou. Então é uma fábrica de degradação de treinadores. É o que está acontecendo agora com o Tite, que foi contratado por essa diretoria, que sabia que o futebol que caracteriza a sua carreira é diferente do futebol que os 2 Maracanãs gostam de assistir. Quais são os 2 Maracanãs? O real, o estádio Mário Filho, e o virtual, as redes, porque isso também entra
no processo de fritura de um treinador, isso faz com que dirigentes que gostam de terceirizar as suas decisões também sejam muito influenciados. E a gente pode declarar, depois da eliminação na Copa do Brasil, Marcela, amigos e amigas, que o Tite entrou no portal de transferências. É verdade, o portal de transferência que a gente sempre fala, aquilo que você entra para trás, você não volta, né, André? Volta. A partir de agora é só ir para frente e a gente vai saber. Parece realmente questão de tempo. Mas ontem a gente conversava também, André, que isso não vai ser um erro da diretoria, ou seria um erro da diretoria o momento? Porque é claro que a gente sabe que o Tite não está fazendo um bom trabalho com o Flamengo. Então é aquela coisa, não é uma injustiça que ele tenha o trabalho interrompido. Mas pensando neste momento, em semifinal de Copa do Brasil, seria uma loucura? Não acho que seria uma loucura. O trabalho realmente não é bom. O Flamengo joga um futebol insuficiente desde o final do campeonato estadual. Acaba de ser eliminado do seu principal objetivo, que era ganhar a Copa Libertadores. Ainda é possível terminar a temporada com alguma coisa em termos de conquista, e eu acho muito mais provável que seja a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim não dá para afirmar, o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, né? Ontem a gente conversava aqui, o Flamengo é um time superior ao do Corinthians, mas o momento desse encontro, ele é favorável ao Corinthians hoje. O Corinthians está subindo, está se encontrando. Ao que parece, o Ramon Dias está encontrando um time. O Tite não conseguiu fazer um time. Ele foi severamente prejudicado pelas lesões, não só pelo número de lesões, mas por quem se machucou. E qualquer análise do que aconteceu com o Flamengo até agora na temporada precisa necessariamente passar por isso. Mas o fato do Flamengo ter recorrido ao Gabriel Barbosa a partir do minuto 60, mais ou menos, no jogo de ontem contra o Peñarol, um jogador com o qual a diretoria não conta mais, a comissão técnica nunca contou, é irônico e simbólico, porque, número 1, você coloca a sua temporada nos pés de um jogador que para você não tinha importância até há algumas semanas, até antes do Pedro se machucar. E você mostra com ele em campo que não há um time, porque a partir do momento em que o Gabriel Barbosa entrou, o Flamengo perdeu a organização e não conseguiu ser mais ofensivo. Então as coisas realmente não andaram bem. O jogo de ontem é uma espécie de ilustração de toda a temporada. O Flamengo foi merecidamente eliminado e acho que precisa fazer uma pergunta interna que é importante. Por que, com tanta estrutura, com tantos recursos e tantos craques, nenhum técnico consegue permanecer por uma temporada completa neste clube? Essa é uma indagação que o Flamengo precisa fazer e precisa responder. Pensando na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Flamengo deixou de ser o favorito nesse confronto? É uma boa pergunta, é uma pergunta interessante, Marcela. Eu acho que o Flamengo é favorito. Se a gente pensar qual é o melhor time, o melhor time é o Flamengo. Quem está em melhor momento? Quem está em melhor momento é o Corinthians. São 2 jogos. E a decisão é em Itaquera, na casa corintiana. Aliás, né, o futebol ele vai pregando peças nas pessoas. O Tite vai ter que decidir a sua passagem à final da Copa do Brasil ou a sua eliminação, que seria mais uma, no estádio onde ele foi tão feliz, no estádio onde ele conquistou coisas importantes, embora aquilo que ele mais importante, né, conquistou foi a Libertadores. Isso aconteceu quando Itaquera ainda não existia, o estádio, né? E o Corinthians foi campeão, claro, no Pacaembu. Aquela campanha inteira o Corinthians jogou no Pacaembu como mandante. Mas é a casa do Corinthians, é a casa do lugar onde o Tite tem ótimas memórias. É uma questão de semântica. Exatamente, é uma questão de semântica, o que é prometer, o que não é prometer. É óbvio que quando ele fala me cobre, isso soa como uma promessa. Tudo bem, ele está dizendo que isso não é uma promessa, enfim, é uma... Se eu chegar para você aqui, já falou assim, ó, Jean, é o seguinte, semana que vem a gente vai fazer o programa aqui, quarta-feira, a gente vai dar 10 pontos de audiência, pode me cobrar. Você vai chegar, você vai pensar, pô, ele sabe alguma coisa, tem alguma coisa que vai acontecer na quarta-feira, tem algum coelho ali na cartola, uma carta na manga, vai ter, o cara está muito confiante, o cara está muito certo disso. Eu praticamente prometo. Eu não falei prometo, mas eu praticamente estou assumindo um compromisso. Você, Jean, que falou no Linha na semana passada, eu acho que foi o Jean que falou no Linha na semana passada, que o Tite
estava se arriscando mais do que o Dorival, que estava prometendo só pro final da Copa, estava longe, mas que o Tite faltava uma semana. Não foi você? Eu acho que eu vi. Então, eu me lembro de ter falado, não sei se eu falei do Dorival, acho que não. Não, alguém foi. Então não foi você que falou assim: o Tite está se comprometendo mais, porque a semana que vem já está aí. O Dorival, pelo menos, está falando para daqui 2 anos, tem muito tempo. Eu imaginei que tinha sido você. Coisa, né, Mauro? Eu acho que quando essas coisas acontecem, e isso eu me lembro de ter falado, foi, cara, quando você faz isso, você tá meio desesperado, assim. Porque existem coisas que você não pode. E tanto que pra mim não tem valor nenhum quando o cara diz, prometo que vou fazer um gol no próximo, que vai ter um gol no próximo. Nem combina com o Tite esse tipo de colocação. Exatamente. Então, assim, no caso dele ainda mais, soa meio que um desespero em relação à pressão que ele estava sofrendo. Porque, quando o Renato Gaúcho prometeu que o Fluminense não seria rebaixado, vocês lembram disso? Vou sair pelado, não sei o quê, aqueles papos lá. Cara, assim, alguém encara essas promessas como algo minimamente válido? Qual é o valor de uma promessa como essa? Eu posso prometer pra você, William, que, amanhã, vamos conversar? Tá bom, vamos conversar. Então, eu prometo pra você que às 2h eu vou estar aqui na redação e isso dá pra prometer, né? Claro que pode acontecer um acidente, eu posso não conseguir vir por... Deus o livre, Gil. Mas, assim, é uma coisa que dá pra prometer. Agora, prometer algo que você depende do outro, do adversário, do que você vai conseguir ou não fazer, não existe. Essas promessas não existem. Então é isso. Vira uma discussão boba, semântica. Eu entendo que do ponto de vista também da comunicação, da retórica do Tite, haja um certo prazer em cobrar isso. Ele fala, me cobra e vou cobrar na coletiva. Ok. E justo. Acho que a pergunta é super justa. Exato. É tudo super bem. justa a pergunta. Agora, o valor de fato de uma promessa como essa, ou de uma projeção, como ele falou, se ele quer chamar de projeção, é nulo. É nulo, porque não... Né, é que nem aqueles pactos. Não, gente, a partir de agora, fizemos um pacto para o time não ser rebaixado. Porra, faz o pacto na primeira rodada do campeonato para não precisar fazer o pacto faltando 5 rodadas. Essas coisas são umas bobagens. Mas fez com o adversário, o pacto é só entre vocês. Exato. Todo time tem um pacto. Algum pacto de alguém vai dar errado. Eu cansei de fazer isso aí e achava ótimo. Quando você é travante, falava, vou fazer 2 gols no clássico. Isso aí. Esse tipo de fanfarrice, né? Vou fazer gol e tal. Mostrava confiança. Ramon prometeu ano passado, não vai barrar. Não vai barrar. Exato. Esse ano não deu. Mas achei bobagem. Eu acho que ele estava ali, como eu disse agora pro Gê, assim, nem combina com o Tite, esse tipo de coisa, né, de resposta, mas é o jeito que estava ali, a pressão, tipo assim, mas fica tranquilo que a gente vai lá e vai resolver e tal, para tentar escapar daquele momento. Aí a coisa não aconteceu, o cara vai falar, você prometeu, prometeu o quê, né? Ele pensou que ia acontecer e não aconteceu, acho bobagem. Acho que mostrou mais um desespero de causa do Tite depois do primeiro jogo. Lá no primeiro, tem que garantir alguma coisa. Assim, porque a gente, todo mundo falou, todos os programas aqui, foi o mesmo comentário. Não é a cara do Tite fazer isso. Vamos falar aqui. Não é o perfil do Tite fazer isso. Quando ele fala isso... Eu acho que ele já estava... Ele assume um compromisso. Assume um compromisso. E ele é cobrado quando o compromisso não é cumprido. Ainda mais quando já há uma antipatia da torcida com ele. Ele é cobrado. Não é má vontade, não. Ele criou mais do que antipatia, é insatisfação. Insatisfação. Né? Ele criou. O cara vem falar assim, não cumpre, então porrada nele. É isso. Ele criou uma expectativa que não teve êxito, essa expectativa no jogo de volta. E eu acho muito, muito difícil o treinador falar uma coisa dessa, porque não sabe o que vai acontecer no jogo. Tem tantos fatores imponderáveis numa partida de futebol. Exato. Que a gente não tem muita. São muitos fatos que podem acontecer. O Atlético Paranaense tomou um gol com 0 de jogo. 0 de jogo, não deu 1 minuto, 0 de jogo. Papo 1-0 pro Racing. E aí muda toda a trajetória. Muda toda a história. O Flamengo poderia ter feito esse gol com 30 segundos, como ontem, 35 segundos. Muda toda a trajetória do jogo. Mas esses são fatos imponderáveis. São fatos que você não consegue administrar no jogo de futebol. Ter um jogador expulso, né? Perder um jogador lesionado. Esses são os fatores imponderáveis. Então você não pode entrar, né, como o Tite fez. Não é promessa, que ele disse que não é promessa. Mas ele tem um compromisso. Projeção. Ele assumiu um compromisso. Podem me cobrar. Ele se compromissou. O que ele podia fazer é dizer, olha, eu prometo que nós não vamos cruzar 40 bolas e acertar só 11. Eu prometo que eu vou fazer esse time correr mais. Eu prometo que eu vou pegar no pé dos caras. Coisas que estão ao alcance dele.
comprometer. É isso aí, eu vou fazer esse time jogar muito melhor do que jogou aqui hoje. Aí, esse tipo de coisa. Agora, fazer gol, ele entra em campo. Lá vão ter menos chances, mas vão marcar mais gols. Aí, impressionante, né? Porque o Flamengo ficou um fim de semana poupado, descansando. 12 jogadores não viajaram para jogar contra o Grêmio. 12 jogadores não atuaram naquela partida. Mas vamos lá, na hora do desespero, porque era o desespero. Era desespero. Dava para fazer diferente? Não, eu estou dizendo assim... teria poupado também? Não, eu teria feito exatamente o mesmo. O jogo do ano era o jogo do Peró. Eu não teria levado o treinador para o jogo do Grêmio. A troco. Para que o Tite estava ali na beira do campo? Com 11 reservas e mais 8 meninos no banco de reservas. Não é isso? Sim. Cara, dá uma impressão de que alarguei de vez. Não. Pega o Tite, eu vou preparar o time para o jogo do Uruguai. E eu quero o treinador principal preparando o time do jogador do Uruguai. Ah, mas Pascoal, foram só 2 treinos. Não me importa. 2 treinos, não dá para o treinador ir lá, porque eu acho que ia ficar uma impressão assim, larguei, não tô nem aí. Eu não gosto do técnico não ir. Eu acho que nesse caso você tinha que colocar todas as suas forças. Mas você acha que faria tanta diferença assim? Para mim faria. Se o Tite ficasse do que o time fez no domingo, que a gente discutiu antes, é o que o time ia fazer no domingo. Era treino tático ou treino físico? No domingo, no dia que jogou com o Grêmio. Porque se fosse treino tático, tinha que ter o Tite. Tudo bem. Mas se fosse treino físico, não precisava do Tite. Agora, só tem 2 dias para treinar taticamente, o que nós vamos fazer, cruzamento, né? Aí eu preciso do Tite, aí eu não preciso dele no Grêmio. Agora, se programou, não, eu vou treinar sábado aqui de manhã, dá um relax aí no domingo, aí domingo à noite eu já estou de volta, segunda é que nós vamos treinar para valer, aí não fez falta. Mas poupar, eu acho que tinha toda a razão. Você está falando, o Botafogo poupou, o Fluminense poupou, todo mundo de São Paulo, quem tinha compromisso deu uma poupada dentro do possível. De maneira diferente, né? O Botafogo, por exemplo. Claro que você está falando do líder do campeonato. Eu sei. Você está falando do líder do Campeonato Brasileiro com um time fungando no cangote. Então, e é um absurdo para um time como o Botafogo, com a força que tem, abrir mão do Campeonato Brasileiro. É o caso do Atlético Mineiro contra o Palmeiras no final de semana. Vai fazer o quê? Copa do Brasil? O Campeonato Brasileiro? Porque assim, eu acho que assim, o Atlético Mineiro para mim não tem discussão. O Atlético Mineiro para mim não tem discussão, Pascoal. O Atlético Mineiro é óbvio que ele vai olhar para as Copas, até porque ele está nas duas. As duas. Então assim, o Atlético vai olhar para as Copas e vai dizer, cara, o brasileiro é com o que der, ou o brasileiro já foi mesmo. Quem eu preciso escalar e tudo mais. É normal que seja assim. O São Paulo também acho que era absolutamente normal. Nação flamenguista, o negócio não tá bom para Tite no Flamengo, né? Depois da eliminação na Libertadores, depois de 1 ano, né? A gente vai analisar o futebol do Flamengo, a gente tem que analisar de 1 ano, né? Por quê? Porque Tite tá no Flamengo há 1 ano, né? A gente consegue tirar alguma coisa de proveito desse trabalho de Tite? Nada. Na verdade, esses 2 caras aí devem ser cobrados bastante, né? Eu nem boto o terceiro aí, que é Marcos Braz, né? Porque pra mim, Marcos Braz não era pra estar mais no Flamengo. Marcos Braz é um cara que contamina o time do Flamengo. Marcos Braz é um cara que contamina certos torcedores. Não são todos, pessoal. Como assim? O Flamengo ganhou a Libertadores, ele teve a proeza de ir nos vestiários e gritar Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Vocês notaram aí quando foi aquela data? Pois é, daquela data pra cá, o Flamengo nunca mais foi o mesmo. Aí, eu sei que tem muitos torcedores dizendo, mas o que é que tem a ver? Soberba, meu amigo. Isso aí se chama soberba, né? Contamina o elenco, contamina os jogadores e contamina a torcida. Por que contamina? Vou ser bem claro aqui com vocês, né? Qual foi o ano que vocês viram a Arrascaeta jogar bola? 2019, né? São quantos anos de 2019 pra cá? 5 anos. Qual foi o último ano que você viu Gabigol jogar bola? Vamos lá, vamos dar um crédito pra Gabigol. 2022, né? Já faz 2 anos que o cara não joga bola. Bruno Henrique, qual foi o último ano que você viu o Bruno Henrique jogar bola? 2019. Jogou 2019 e depois teve 2, 3 jogos antes da sua renovação. E parece que foi só para iludir, né? Aí isso significa o quê, pessoal?
Significa quando você tem um diretor de esporte gritando nos vestiários, né? Demonstrando a soberba, né? Isso aí contamina o elenco. Gabigol pensa que é o gênio. Arrascaeta pensa que é o craque. Como toda mídia flamenguista, Arrascaeta é lá em cima. O cara tá de um jeito que não consegue tocar uma bola de 2 palmos, pessoal. Ele não consegue tocar uma bola de 2 palmos. Aí a culpa é treinador? Não, concordo. Isso aí é responsabilidade do treinador. Não tá jogando nada, bota banco. Mas a maioria dos torcedores do Flamengo diz o quê? Não, porque não pode tirar não, porque é um cara que decide. Ok. Tá com 2 anos que ele tá jogando aí. Tá com 2 anos que a gente tá esperando ele decidir, né? E aí, ele vai decidir quando? 2 anos sem ganhar nada. Não quero aqui passar o pano pra ti. É um dos piores técnicos que passou dos últimos tempos aí no Flamengo. É um cara que não tem cobrança. É um cara que tem um orgulho gigantesco. É um cara que não entende nada da parte tática de futebol. Vou repetir, ele não entende nada. Os treinadores que eu vejo é um dos piores. Não, a parte defensiva de Tite é uma virtude. Aonde? Primeiro que ele não treina a parte defensiva, né? Quem treina a parte defensiva do Flamengo é um filho dele aí, que pra mim é um Zé Ninguém, né? Mas o Flamengo, com todos esses problemas, né? Tem o melhor elenco do futebol sul-americano. Paga os melhores salários. Tem a melhor estrutura. Tá com 2 anos que não ganha um título. Vou repetir. Melhor estrutura, melhores salários e os melhores jogadores. 2 anos sem ganhar nada. Ah, ganhou um carioca. Pessoal, vamos criar vergonha na cara. Vamos criar vergonha na cara e não vamos citar carioca, não. Eu via muitos... Ninguém dava aí como... Vamos lá. Botafogo. Lidera o Campeonato Brasileiro. E é forte candidato. Vai passar por cima do Peñarol. Vai ganhar os 2 jogos. Vai golear. E vai ganhar a Libertadores. Eu não sei porque é jogo único, né? Então... Tá na frente da Libertadores e tá na frente do Brasileiro. Atlético Mineiro. Todo mundo dizia, esse time aí não vai a canto nenhum. O Flamengo foi lá e Carlinhos e fez gol. O melhor jogador do mundo, não era Carlinhos? Tá na semifinal da Libertadores e tá na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo? Por que aconteceu isso no Atlético Mineiro? Você sabe dizer? Por que é que aconteceu isso no Botafogo? Simples. Os caras têm a cabeça, têm a filosofia. Treinador brasileiro pra eles não esquece. O Botafogo foi lá, trouxe um português. O Atlético Mineiro lá foi lá, trouxe outro cara estrangeiro. Tá aí o resultado, né? Enquanto o Brasil, vocês querem um treinador primeiro que vem fracassado. 10 anos de fracasso. Não ganhou nada. 2 Copas do Mundo fracassadas. Ainda insiste num cara desse, né? Culpa desse cara aí, desse cidadão, Rodolfo Landim. E já sabia, já trouxe um cara que era fracassado. Principalmente, que tinha problema com os jogadores do elenco. Resumo tudo isso aí. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.